Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 24, e nós vamos ler do 13 até o 35. Comumente eu não faço uma leitura longa, mas esta, para que a gente não tenha que explicar a história para aqueles que ainda não detêm um conhecimento maior, eu quero ler toda a narrativa com os irmãos. E depois estaremos falando alguma coisa aqui para tomarmos a ceia do Senhor logo em seguida. Lucas 24, do 13 até o 35. Eu quero ler o primeiro e eu gostaria de pedir um dos nossos obreiros, Leandro, por gentileza, queira ler ali juntamente com a igreja, para que os nossos ouvintes também possam acompanhar. Eu vou ler o versículo 13, a igreja com o presbítero Leandro 14, assim até o final. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse a sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se,
voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Aleluia. E já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Você pode ler o título dessa palavra? 1, 2, 3. De novo, para você não esquecer. Vamos lá. O Cristo. Pode tomar o seu assento, Deus te abençoe. Eu peço que os papais continuem aí com as crianças. Hoje, excepcionalmente, não temos aula, por conta das nossas professoras. E aí, nós precisamos que cada criança fique com a mamãe, com o papai, para que não tenhamos aí a necessidade, não é, de que algum obreiro venha orientar o seu filho ou a sua filha. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Antes de tomarmos a ceia, e a ceia é um mandamento que o próprio Jesus determinou. Preste atenção aqui. A ceia é uma ordem. E essa ordem foi dada pelo próprio Jesus. E ele diz como e qual a finalidade da ceia. Ele diz: faça isso em memória de mim. Então hoje, a nossa lembrança nos remete a Jesus. E ele diz: faça isso memorial dele, no momento em que ele morria. Porque ele diz assim: todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então é uma ordenança, é um mandamento, é uma orientação do próprio Jesus. Agora é interessante que ele diz: vocês anunciam a minha morte. Com a ceia, nós anunciamos não milagres, não nascimento, não outros atributos ou acontecimentos. Com a ceia é necessário que nós tragamos à memória, senão não tem sentido. Você comer aquele pão e beber aquele cálice sem lembrar do que eles representam não faz sentido. É um memorial à morte de Jesus. Mas por que a morte? Por que a morte? Não é? Por que a morte? Amados, porque a morte é o maior pavor do ser humano. Porque a morte é o maior inimigo do ser humano. Eu até ouso dizer que a morte é o rei dos terrores da humanidade. E por que lembrar de Cristo na morte? É porque ele, o Rei dos Reis, matou a morte. Amém, irmãos? Porque ele é o único que venceu a morte. Então, quando nós falamos que aqui nós celebramos que ele morreu, é necessário que nós entendamos que com a morte dele, ele também ao terceiro dia ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Ele diz: olha, se nós cristãos cremos que Jesus ressuscitou e por acaso, digamos que ele não tenha ressuscitado, 1 Coríntios 15, ele diz: a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, a nossa esperança é vazia, o nosso testemunho é falso, nossos pecados não são perdoados e nós somos os mais infelizes de todos os homens da terra. Porque somos chamados a uma vida de santidade. Não desfrutamos dos prazeres da carne e do mundo. Agora, se não existir ressurreição, aí somos os mais infelizes. Amados,
Mas eu creio que ele ressuscitou. Quantos creem que ele ressuscitou? Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E quando eu coloquei a ideia dessa palavra, eu coloquei o Cristo ressurreto e não o Cristo ressuscitado. São dois adjetivos diferentes. A ressurreição, vários personagens humanos experimentaram ao longo da vida. A Bíblia diz que quando jogaram um homem morto na sepultura de Eliseu, aquele homem ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. A Bíblia mostra os profetas no Antigo Testamento ressuscitando pessoas. Agora, até em nossos dias, talvez você já tenha ouvido, eu já ouvi, testemunho de alguém que de alguma forma perdeu a vida e voltou à vida. Quem já viu ou ouviu um testemunho assim? Nós estávamos congregando no Rio de Janeiro, um moço foi lá e ele abria a camisa, ele era aberto aqui até embaixo, com aqueles pontos longe um do outro, e ele dizia, eu estava lá naquele baú lá do necrotério e Deus me ressuscitou. E ele desafiava quem quisesse ir lá e botava a mão, parece que tinha uma pedra de gelo aqui dentro, falou assim, olha, isso aqui não esquenta, não é? Um ex-traficante, uma série de coisas. Agora, ressurreto é diferente. Ressurreto é mais do que ressuscitado. Porque ressurreto é aquele que ressurgiu, mas é reto, sem defeito, sem mácula. Ele ressuscitou e não vai morrer mais. Ele ressuscitou de uma forma diferente. Amados, nós cremos não apenas que Jesus tenha ressuscitado, mas nós cremos que ele é ressurreto. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. O túmulo de Jesus está vazio. Quem acredita nisso, diga glória a Jesus. Está vazio. A grande diferença do cristianismo é o túmulo vazio. Reis, profetas, generais, sacerdotes, vários líderes em toda a história humana morreram. E os restos mortais que ainda existem estão aqui na terra. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus por isso. Ele venceu a morte e não morreu mais. Quando nós estivemos em Jerusalém, nós fomos no Santo Sepulcro. E nós, irmão, nós tomamos ceia lá na porta do Santo Sepulcro. Cantamos hinos, oramos, adoramos a Deus diante de uma porta, dentro de uma caverna que não havia ninguém lá dentro. Uma frase em inglês, assim que você entra numa tábua, estava escrito assim, He is not here. Ele não está aqui. Aleluia. E uma segunda frase dizia, For he is risen. Porque ele ressuscitou. Aleluia. Amados, está lá, ele ressuscitou e nós cremos nisso. Nós precisamos de crer em um Cristo. E tem muita gente que crê em um Jesus maravilhoso, pregador, bondoso, filho de Deus. Mas nem todos creem num Cristo ressurreto. Quando eu trago essa palavra aqui hoje, numa noite de ceia, para lembrar que ele morreu pelos nossos pecados, mas também que ele é o único que ressuscitou. E a igreja, quando eu digo igreja, eu digo cada crente individualmente falando, precisa de crer no Cristo ressurreto. Ter um encontro com ele, saber quem é ele e saber que ele é Senhor dos senhores, que ele venceu. Irmão, ele matou a morte. Aleluia. Jesus matou a morte. A Bíblia diz que o grilhão que prendia a raça humana, a morte, foi derrotado por Jesus Cristo, quando ele ao terceiro dia ressuscitou.
E aí ele ressuscita e diz: come esse pão e bebe esse cálice, até que eu venha e leve vocês para morar comigo na eternidade. Precisamos ter um encontro com Cristo ressurreto. O texto que nós lemos aqui narra a história de dois personagens, dois crentes, dois discípulos, que conheceram Jesus fazendo milagres, que conheceram Jesus sendo ali glorificado no monte da glorificação, ouviram a história, que viram Jesus ressuscitar mortos. Dois discípulos que sabiam e ouviam os ensinamentos de Jesus, mas ainda não conheciam Jesus ressurreto. Porque quando Jesus morre, a esperança deles acaba. Amados, a tristeza entra no coração deles. Por quê? Eles ainda não conheciam o Cristo ressurreto. É lamentável, mas as nossas igrejas estão cheias de pessoas que ainda não conhecem a dimensão da grandeza, do poder do Cristo ressurreto. Ainda tem uma visão míope de um Cristo homem, de um Cristo profeta humano, de um Cristo carnal, material, um homem, mais um. Não, ele é Deus e ele ressuscitou e ele venceu a morte. Não basta crer em Cristo, é preciso crer que ele ressuscitou com um corpo glorificado e ele está à destra de Deus intercedendo pela igreja. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma visão ou um encontro do Cristo ressurreto. Pastor, como eu posso conhecer o Cristo ressurreto? Como eu posso descobrir e viver com Ele? Amados, eu quero rapidamente te ajudar. Se você tem alguma dúvida da sua fé, do seu cristianismo, da sua crença, não basta uma religião de tradição, não basta uma religião de faz de conta. É possível e necessário que a gente encontre o Cristo ressurreto, amém? Viver com um crente que conhece Jesus ressurreto é diferente. Ele é espiritual, ele crê que tudo é possível, ele tem os olhos no céu e não na terra. Mas como conhecer o Cristo ressurreto? Primeira lição que eu trago aqui no texto que nós lemos: os momentos de aflições, os momentos de adversidades, os momentos de dor que nós vivemos, são momentos oportunos para a gente encontrar o Cristo ressurreto. Amados, o versículo 17 diz que aqueles homens estavam tristes. Preste atenção. E quando Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Lá no versículo 21, no 17 fala que eles estavam tristes. No 20, tristes. No 21, que eles dizem assim: nós esperávamos. Não espera mais. Nós tínhamos esperança, não temos mais. Aqueles dois discípulos estavam num momento terrível de adversidade. O herói deles morreu. O líder deles morreu e ainda eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. Amados, de alguma maneira, os momentos de dor abrem a possibilidade para que nós conheçamos o Cristo ressurreto. Os momentos de aflições e adversidade, que muitas vezes nós não entendemos por que passamos por eles, são oportunidades que Deus nos dá para que nós tenhamos um encontro com Cristo ressurreto. Lá iam os dois, olhem aqui, cabisbaixos, tristes e sem esperança. Será que tem alguém aqui triste nessa noite? Será que alguém entrou aqui nos portais desse templo sem esperança? Deus me livre de alguém sem esperança, triste de alma. Nós podemos passar por momento difícil, mas não devemos viver tristes, devemos ser alegres. Amados, agora esses dois, moribundos, tristes, sem esperança nenhuma, cabisbaixos, olhando ali para a vida, sem assunto, andando. A Bíblia diz que era o pôr do sol, era a tardinha. Tem gente que vive a tardinha da vida.
aquela melancolia de um pôr do sol, e vive uma tristeza e pergunta: por que eu existo? Ah, vontade de dar um ponto final na minha existência. Mas a Bíblia diz que quando eles iam com esses sentimentos, tristes e sem esperança, alguém encosta do lado deles e faz a seguinte pergunta: o que vocês estão conversando entre vocês? Amados, eu aprendo aqui que nos momentos de dor, de doença, nos momentos de traição, nos momentos de aflições, nos momentos de falta de esperança, nos momentos de adversidades, são os momentos em que o Senhor está mais próximo de nós, aqueles que creem. Amados, é necessário entender que o Senhor nos permite passar por esses vales, sabe para quê? Para nos dar mais experiências com Ele. De repente Jesus chega ali do lado e eles não percebem, o Senhor está do seu lado. E foi Ele mesmo que um dia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci as aflições, e vocês também vão vencer todas essas aflições. O salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Amados, é no vale da sombra da morte, é no vale da dor, é no vale da adversidade, da aflição, quando a esperança se esvai, que Ele está ali do lado dizendo: eu estou contigo. Haja o que houver, nós precisamos crer e nos momentos de adversidades, saber que o Senhor está do nosso lado. Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Perto está o Senhor de quem tem o espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? Senão alguém que está aflito, em adversidade. Amados, quem não passa pelos momentos difíceis e não consegue ter força para vencê-los, é porque ainda não conhece o Cristo ressurreto. Mas se tem alguém que veio aqui nesse culto, talvez até questionando Deus: por que eu creio? Senhor, eu sou crente e tem tanta luta na minha vida. Deus, porque as portas não se abrem? Eu quero dizer que Ele está aí do seu lado perguntando: o que você está falando? Qual é a sua fala com quem está do seu lado? Eu estou aqui andando do seu lado. Quantos creem que o Senhor é conosco em todo o tempo, especialmente na hora da adversidade? O Salmo diz ainda que Deus é bem presente na hora da angústia. Deus Ele é presente o tempo todo, mas na hora da angústia Ele é bem presente. Pastor, como eu conheço o Cristo ressurreto? Na hora da adversidade, na hora da dor. Não murmure, não reclame, não abandone a fé. Comece a conversar com Ele, porque Ele está aí do seu lado e Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amados, como conhecer o Cristo ressurreto? Quando nós somos ministrados pelas Escrituras Sagradas. Jesus pergunta para eles assim: o que vocês falam? Aí eles são irônicos. Ah, só o Senhor não sabe o que acontece em Jerusalém? Todo mundo sabe. Tipo, desinformado, hein? Não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Jesus faz de conta que não entende aquela ironia. Olha, o que está acontecendo? Aí eles dizem dele para ele. Jesus, o Nazareno, o justo, que dizia que era o Messias, mas ele morreu. Hoje já é o terceiro dia, e nós estamos sem entender nada. E, irmãos, no versículo 27, Jesus fala assim: nédios, tardos de conhecimento. Vocês não entendem o que está escrito na Escritura? Aí é interessante porque Jesus começa a explicar no versículo 27, tudo que dele, de Jesus, estava escrito em Moisés
e no Antigo Testamento. Olha, lá em Gênesis, quando o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente, aquele filho da mulher é o Messias, e ele vem passando, aquele cordeiro lá da Páscoa é o Messias, e ele vai falando as escrituras para os dois. Eu acho lindo porque lá no versículo 32, a Bíblia fala que um vira para o outro e fala assim: olha aqui, quando ele nos falava as escrituras, o nosso coração ardia, não era? Eu não sei quantos aqui ainda sentem o coração arder quando leem ou são ministrados pela palavra de Deus. Eu não sei quantos aqui acreditam no poder da Bíblia Sagrada. Amados, o Senhor Jesus se revela quando nós estudamos essa palavra. O Senhor Jesus se dá a conhecer quando nós meditamos nessa palavra, quando nós lemos, nós guardamos, quando nós memorizamos e quando nós obedecemos essa palavra. Porque quando Jesus falava a palavra, as escrituras, o coração deles ardia. Quem aí já sentiu o coração arder com a Bíblia Sagrada? Irmãos, como eu amo a Bíblia Sagrada. Como eu amo a mensagem da palavra de Deus. Foi Jesus quem diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer conhecer o Cristo ressurreto? Então comece a ler a Bíblia hoje mesmo. Comece a estudar a palavra de Deus. Tenha o hábito de vir ao templo com uma caderneta, uma agenda, uma caneta e comece a anotar e dizer: é verdade, eu quero anotar essa referência, eu quero memorizar esse texto, eu não quero esquecer essa mensagem mais nunca na minha vida, porque essa palavra faz o meu coração arder. Amados, as escrituras do Senhor faz a nossa fé ferver novamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga glória a Jesus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando de acordo com a palavra? O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras existem eternamente. Quer conhecer o Cristo ressurreto? Começa a ler a Bíblia Sagrada. Começa a fazer um propósito de ler a Bíblia, de conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus começou a explicar a Bíblia, o coração deles arderam. E aí eu entendo por que Satanás tira o povo da igreja. Eu entendo por que demônios afastam o povo da leitura da Bíblia. Porque aqui tem a ministração das escrituras sagradas. Porque quando você lê a Bíblia no culto doméstico, o Senhor está ali fazendo arder os corações. Amados, ele se revela quando nós meditamos na palavra dele. Olha que maravilha, o coração começa a jubilar. Como é bom descobrir as verdades de Deus, ao ponto de que um vira para o outro e diz assim no versículo 32, olha aqui: porventura o nosso coração não ardia quando ele ministrava as escrituras? Amados, o nosso coração tem que arder quando a palavra de Deus chega. A gente tem que receber essa palavra como sendo a palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra eterna, porque esta palavra nos revela o Cristo ressurreto. Quantos têm uma Bíblia aí? Levante a sua Bíblia e diga comigo: glória a Deus pela Bíblia Sagrada. Aleluia! Que esta palavra faça o seu coração como um graveto na presença do Espírito Santo, e ele vem arder. Aleluia! Quantos querem ter sensibilidade à palavra de Deus? Diga amém. Precisamos. Não permita que essa sensibilidade se perca. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. E eu quero repreender toda a resistência espiritual à palavra de Deus.
Eu quero repreender toda fraqueza e frieza espirituais que tem afastado o fervor da palavra de Deus nos corações. E eu quero ministrar um tempo novo da Escritura na sua vida. Eu quero ministrar portas abertas no seu coração para a palavra de Deus. O Senhor vai se revelar a você nesta palavra. Meu querido, que você quer ouvir, não há necessidade de profetas, homem ou mulher, falar contigo, já está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa, e essa palavra é que faz arder o coração da igreja, em nome de Jesus. Amados, terminando para tomarmos a ceia, quando eu conheço Cristo ressurreto? Quando eu tomo a ceia com o Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai passando direto na entrada de Emaús. Eles já tinham ali a presença de Jesus, estavam tristes e sem esperança. Jesus já tinha falado a Escritura para eles, mas Jesus vai passando direto. Quem experimenta a presença de Jesus, não deixe ele passar direto. A Bíblia diz que eles constrangeram Jesus a entrar em Emaús. Forçaram Jesus. Disseram: Jesus, vem conosco, já é tarde. Não vai não, fica com a gente. Você chamou Jesus para ficar contigo? Você já insistiu dizendo: Jesus, não me deixa, eu quero ter comunhão. Amado, ceia é comunhão. Você comer esse trigo e beber esse suco de uva não é nada. A diferença é a comunhão da ceia. Se eles fossem para casa, comesse pão e bebesse o cálice, nada aconteceria. Mas eles levaram Jesus para a ceia. Quantos trouxeram Jesus para tomar ceia nessa noite aí dentro do coração, com uma vida de santidade, com uma vida de propósito? Pastor, como eu constranjo Jesus a tomar a ceia comigo? Quando eu digo não ao pecado, quando eu falo a verdade, quando eu renuncio os deleites do mundo, eu estou constrangendo Jesus a vir tomar a ceia comigo. Vai não, Jesus, fica com a gente. A tua presença é boa, a tua palavra esquenta o meu coração, mas eu quero tomar essa ceia contigo. E a Bíblia diz que Jesus entra com eles e se assenta à mesa. E eles estão ali à mesa para tomar uma ceia com Jesus. E quando Jesus pega o pão, eles veem a mão dele furada. Que é isso? É Cristo ressurreto. Ele ressuscitou. Amados, na hora da ceia, eles tiveram a visão plena de que Jesus havia ressuscitado com um corpo glorificado. Hoje, não é um ritual, um dogma da igreja. Olha, a gente tem que tomar ceia porque é um dogma, a igreja tem que fazer isso. Não, você tem que fazer isso, mas em comunhão com o Senhor. Não é encobrindo o pecado, não é vivendo na mentira, não é tendo uma vida de máscaras, é tendo uma vida de comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que quando eles comeram pão, os olhos deles foram abertos. Como eu queria que olhos fossem abertos aqui nessa noite, para reconhecer a glória do Cristo ressurreto. Não, Jesus não está ganhando um prêmio com você na igreja. É você que ganha um prêmio com Ele na sua vida. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é digno de toda honra e toda glória. Lá no céu, os querubins, os serafins se curvam para adorá-lo. A Bíblia diz que os anciãos tiram a coroa da cabeça e jogam no pé dele. E dizem: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor, porque ele estava morto, mas ele ressuscitou.
Agora eu não sei como você veio tomar a ceia. Ah, vou lá rapidinho, quero ver o Fantástico. Vamos embora logo, eu quero ir comer uma pizza. Não sei. Ou você veio aqui dizendo, eu quero cear com Jesus Cristo essa noite. Eu quero que o meu coração arda quando Ele falar comigo. Ah, eu quero que Ele arranque essa tristeza da minha vida. Eu quero que Ele tire essa falta de esperança do meu coração. Porque ceia é dia que Ele se revela à igreja. Amados, quando nós estamos com Ele na ceia, as coisas acontecem. Eu quero terminar essa palavra dizendo que quando eles veem que Cristo ressuscitou, olha aqui, eu acho lindo. A Bíblia fala que na mesma hora, eles, olha aqui para mim, eles vieram de Jerusalém para Emaús, assim ó, triste, sem esperança. Foi assim que você veio para esse culto? Ah, mais um dia, mais um mês. Mas quando eles encontram Cristo ressurreto, eles vieram de tarde e agora era de noite. Eles não temem os perigos da estrada. A Bíblia diz que eles levantam na hora e voltam correndo para Jerusalém. E eles vão dizendo, Ele ressuscitou. E nós tomamos ceia com Ele. E eles chegam lá nos apóstolos e dizem, Ele ressuscitou. Eu conheço Cristo ressurreto. Quem tem uma fé teórica, quem tem uma fé no Cristo histórico, tem uma vida de tristeza, de falta de esperança. Mas quem conhece o Cristo ressurreto, ainda que haja dificuldade, ele diz assim, Ele ressuscitou. E eu sei que o meu Redentor vive. Hoje é noite de ceia. É noite do Senhor revelar ao seu coração e dizer, eu venci a morte e eu quero abençoar a sua vida. Meus irmãos, olha essa cena. É a porta do sepulcro. E lá está escrito, Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Que Cristo você crê? No Cristo da igreja A, B, C, D, E, F, J? Você crê no Cristo tradicional que você ouviu falar? Ou você já teve um encontro com o Cristo ressurreto? Ele quer encontrar você. Ele quer se revelar a você. Aí esse peso do caminho da tarde, preste atenção, essa tristeza e falta de esperança, vai virar alegria e esperança. Porque vai saber que o seu Deus vive. Ele ressuscitou.